de muita qualidade. Eu tenho certeza de que se você é concurseiro, você conhece quem a gente vai entrevistar aqui, porque ela é a pessoa que sempre aparece no Estratégia. É a Núbia. A Núbia ela é auditora da Receita Federal e ela vai contar a história dela, uma história magnífica. Núbia, eu vou deixar você à vontade, por favor. Nossa, muito obrigada por essa introdução, né? E eu queria agradecer o convite, né? O Michael, que me conhece lá do Estratégia, de estar aqui, poder compartilhar a minha história. É sempre um prazer, porque eu acho que quando algo dá muito pra gente, o mínimo que a gente pode fazer é retribuir, né? E a forma como eu retribuo isso, porque o concurso público mudou a minha vida, a forma como eu retribuo isso é ajudando os alunos na minha função de coach, de orientadora, e sempre que possível eu gosto sim de contar a minha história, porque depois o feedback é sempre muito bom, né? Eu não tenho ideia de quantas vezes eu recebi no meu direct mensagens do tipo: comecei a estudar por sua causa. Foi o seu vídeo que mudou a minha vida. Foi depois que eu te vi, que eu conheci a sua história, que me despertou para essa questão de estudar para concurso e que eu posso mudar de vida. Então, eu já escutei isso centenas, centenas, centenas de vezes. Então, é sempre um prazer, porque eu sei que a partir de hoje, esse é mais um vídeo que pode estar aí ajudando pessoas a realmente tomar uma decisão de mudar de vida, assim como o concurso público mudou a minha, mudou a sua, mudou a sua. Então, que bom. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos aqui. Quando você aceitou o convite, é verdade. Avisei para eles na hora, eles ficaram todos eufóricos, porque eles tinham certeza que a audiência de hoje vai bombar pelo prestígio, também pela sua história, que nós sabemos que é muito bela, que você vai contribuir essa noite, pela sua comunicação, que é excelente. E a gente tem certeza aí que, de alguma forma, a gente tem certeza que esse canal vai contribuir aí também para você continuar ajudando mais pessoas, como você sempre fez aí na sua longa trajetória como professora, como coach. Galera, e olha só, vocês estão vendo full time aqui, vocês estão vendo aqui embaixo aqui, tá? O Instagram dela, vocês estão vendo desde quando começou o vídeo e também o canal dela no YouTube lá. Então, cara, já se inscreve. Se você não conhece a Núbia, pelo amor de Deus, você está conhecendo agora, vocês vão conhecer. Núbia, a gente vai pedir para você, por gentileza, a gente sabe que ninguém começa no concurso público simplesmente porque, eu vou começar. A gente sempre tem um direcionamento. O que aconteceu na sua vida para você entrar nessa onda de concurso público? Olha, para muitas pessoas o concurso público ele pode ser mais uma opção de vida. As pessoas elas podem simplesmente, poxa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas eu decidi estudar para concurso público. Não era o meu caso. Quando eu decidi estudar para concurso público, eu morava lá no interior do Pará. E eu vivia uma situação familiar e profissional que era extremamente difícil para mim. Só que minha formação é pedagogia, né? Então, quando eu já era concursada na minha área, eu já era pedagoga ali, orientadora escolar, e aí eu ficava olhando assim, falando assim, gente, o que eu posso fazer? Na minha área, ninguém ganha bem, né? Na área de educação, infelizmente, ninguém ganha bem. Aí, o que eu poderia fazer? Eu morava no interior do Pará, não existe tantas oportunidades assim para que você consiga ganhar bem profissionalmente falando. E com a minha formação, que era pedagogia, aí ficava mais difícil ainda. Então, eu olhava para um lado, olhava para o outro e falei, o que eu posso fazer da vida? E aí, eu até pensei em fazer concurso para a minha área, né, como pedagoga. E eu comecei a procurar, a pesquisar. E aí eu vi que, na época, o melhor salário que eu poderia ganhar como pedagoga era R$5.000. Eu já ganhava 3 na prefeitura, né, como coordenadora, orientadora escolar. Eu já ganhava 3. Eu falava assim, de 3 para 5, melhora? Melhora. Mas não muda a vida de ninguém. E eu estava num momento de vida que eu queria uma grande transformação. Na verdade, a situação estava muito difícil, né? Assim, sob todos os pontos de vista, a situação estava bem difícil. Eu falei assim, o que eu posso fazer? Aí eu pensei em montar um negócio, pegar uma franquia, alguma coisa assim. Mas isso precisa de quê, gente? Dinheiro, capital para investir. E eu não tinha. O único capital que eu dispunha era o meu pessoal. E eu sempre fui boa aluna, eu sempre gostei de estudar. E daí veio a ideia de estudar para concurso. Aí, quando eu comecei a ver a área de educação, eu falei, poxa vida, não vai mudar minha vida. Não vai mudar minha vida. E aí eu comecei a pesquisar. Nossa, que concurso que eu vou fazer, que eu posso fazer? E aí eu cheguei no cargo de auditor fiscal da Receita. E era o que melhor pagava na época, né? Não precisava de formação específica, precisava ter nível superior e pagava bem. Eu falei, é isso? Então acho que é isso aqui que eu quero ser.
Só que aí eu comecei, assim, meio... Compra uma apostila de banca, faz alguma coisa... E aí eu vi que eu não aprendia, não estava funcionando, não estava rendendo. Aí eu deixei esse projeto meio de lado, né? Só passou pela minha cabeça, mas eu deixei de lado. E a vida foi seguindo. Na época eu engravidei, meu filho... hoje ele tem 16 anos, mas na época eu engravidei. E aí meio que abortei, né? Momentaneamente, o projeto concurso público. O tempo passou, meu filho nasceu. E aí, quando ele estava com 4 meses de idade, eu estava de licença maternidade dele, uma amiga bateu na porta da minha casa e falou assim, Núbia, saiu o concurso do INSS e abriu um cursinho aqui. Vamos fazer? Eu perguntei para ela, quando é a prova? Ela falou, é daqui 40 dias. Eu já tinha essa noção de que passar, assim, era muita coisa para estudar e eu achava que 40 dias não dava, né? Mas ela me trouxe uma solução, porque abriu um cursinho. E aí, eu já tinha tentado estudar para concurso antes, né? Estudar pegando apostila de banca. E eu vi que eu não conseguia aprender, não dava muito certo. Aquelas apostilas de banca de revista mesmo. Solução, né? Nova parecia. solução, né? Aí eu falei assim, parecia uma oportunidade, porque um cursinho abriu, então ia ter alguém para me ensinar, para dizer eu quero para ensinar o que eu precisava aprender. E aí eu aceitei assim, a proposta dela. Fui pro cursinho. Era um cursinho fundo de quintal, gente. Fundo de quintal, literalmente, porque estava nos fundos da casa de alguém. Nossa! Então, assim, aí o cursinho, lá tinha os professores das matérias lá do INSS, comecei a aprender, eles entregavam material para você. Tudo que eles entregavam na minha mão, assim, eu levava para casa e eu estudava. Eu chegava no outro dia com tudo estudado, com os exercícios resolvidos, fazendo pergunta para o professor. Não fui buscar nada fora, mas o que eu recebi de informação ali, eu peguei. E eu estudei muito, foram 40 dias. Estudei todo o tempo que eu não estava cuidando do meu filho, que eu estava de licença maternidade, eu estava estudando. E aí eu comecei a pegar gosto por aquilo, né? Esses 40 dias, eu lembro que chegou um momento da vida que eu, assim, durante esses 40 dias que eu fiz uma oração a Deus e eu falei assim... Tava gostando de estudar para concurso, né? Eu sempre fui boa aluna, então eu tava me encontrando ali. Falei assim, será que concurso público é mesmo para mim? E aí eu fiz uma oração e pedi a Deus que ele me desse como sinal que o resultado dessa prova fosse muito bom. Eu não precisava passar, porque eu sabia que eu não ia passar, só tinha uma vaga. Nossa, uma vaga? Uma vaga. Eu falei assim, não vou passar. E se inscreveram 1.100 e poucas pessoas para essa uma vaga. Eu falei assim, eu só quero uma boa colocação. Eu só quero uma boa colocação para eu saber que realmente concurso público é para mim. E aí, quando eu fiz a prova, chegou o dia, eu fiz a prova. Era uma prova do Sebrasp, uma errada anula uma certa, aquela coisa toda, né? Fiz a prova e fiquei aguardando sair o resultado. Fiquei aguardando. Aí pesquisei, né? Vi o carro de auditor da Receita. Falei, não, esse aqui era a menina dos olhos, queria estudar. Mas vamos ver se Deus está comigo mesmo, se esse é o propósito de vida que eu tenho que ter. Depois de 40 dias o resultado saiu. E quando o resultado saiu, né, eu tinha pedido a Deus que ele me desse um sinal. E o meu sinal era assim, poxa, 1.000 e poucos inscritos, imagina se eu ficasse uns 200. Já seria sensacional. Quando saiu o resultado, eu fiquei em 7º lugar. E aí, quando eu olhei assim, olhava aquilo, eu não acreditava. Eu falei assim... Se eu queria um sinal mais claro, era impossível. Assim, estava muito, muito claro. Eu não acreditava que eu tinha ficado em 7º lugar. 40 dias? 40 dias de estudos, né? Você nunca tinha visto previdenciário, nada? Nada, nenhum, absolutamente nada. Eu tinha uma base do português, obviamente, da escola. Eu tinha uma base... um pouco de matemática, mas caía muito mais o raciocínio lógico, só que para quem já sabe um pouco de matemática, raciocínio lógico um pouco mais tranquilo, o resto era tudo zerado, foi totalmente zerado mesmo. E aí deu certo, eu falei, pronto, é isso. E aí eu, de fato, comecei a estudar para concurso público.